Vamos dar início à nossa conversa com o Dr. Sérgio Henrique Salvador, que no nosso espaço reservado ao direito previdenciário. Dr. Sérgio, nosso colaborador, colunista do conexãoitajubá.com.br, um dos maiores especialistas em direito previdenciário do país. Dr. Sérgio, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio, e mais uma vez obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a sua presença, doutor Sérgio. Vamos falar hoje sobre aposentadoria rural. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço é: qual a diferença da aposentadoria rural para a não rural? Ok, Otávio, a gente primeiro tem que registrar que a aposentadoria rural ela é uma conquista que nós temos. É uma conquista do trabalhador do campo. Porque até outubro de 1988, o trabalhador do campo, ele não tinha uma proteção previdenciária. Quem tinha direito era somente o chefe da família, que recebia meio salário mínimo, ou seja, se a esposa, o marido, ambos fossem trabalhadores rurais, apenas um teria direito e com valor reduzido. Então nós tínhamos uma proteção muito pequena. A Constituição atual, a Constituição Cidadã de 88, resolveu esse problema histórico do país e deu um tratamento de dignidade. A aposentadoria rural, a principal diferença dela para a aposentadoria do trabalhador urbano é o requisito etário, ou seja, a idade. O homem do campo aposenta aos 60 anos de idade, ao passo que o homem da cidade aposenta com 65. Então, reduz 5 anos. A mulher do campo, ela se aposenta com 55 anos de idade. E a mulher da cidade, a mulher urbana, se aposenta com 60, reduz 5 anos. É só isso? Não. Aí nós temos que também entrar no assunto da atividade rural. Essa que seria a minha próxima pergunta. Como é isso na atividade rural? Pois é, não é só ser um trabalhador ou morador da zona rural. A legislação diz que tem que comprovar a atividade rural. Ou seja, é aquele boia fria, é aquele lavrador, é aquele que trabalha em regime de economia familiar, em que do fruto, do produto de explorar a pequena propriedade, ele tira o seu sustento para criar os filhos. Aquele que tem uma pequena produção rural, né, uma produção pequena de leite, de gado, mas muito pequena, que não tem empregados, enfim. Então, são essas pessoas do campo, mas que trabalham. É diferente aquele cidadão que reside no campo, que tem um sítio, que tem uma propriedade, que tem uma chácara, mas não trabalha. Que ali é um lazer, que ali é um local de passatempo. Esse não tem direito segundo a legislação. Então deixa eu colocar aqui exemplo de algumas pessoas que eu conheço que residem em Itajubá e residem na área rural. Sendo que na área rural, mesmo você considerando que seja um pequeno sítio, ou um grande sítio, ou uma grande chácara, ou uma pequena fazenda, aliás, culturalmente o pessoal faz isso. Mesmo sendo um engenheiro ou um médico, ele tem lá um gado, tem lá uns cavalos, vende cavalo, tem uma produção rural, planta lá a sua mandioca, planta lá o seu alface, planta pimentão, milho, e o milho às vezes vai para o gado, e tem até empregados. Isso classifica esse proprietário como um possível candidato à aposentadoria rural? Nesse caso, a gente tem que ver os detalhes pelo seguinte: se ele já tiver empregados, já é um fator que descaracteriza ele como atividade rural. Okay. E se aquela produção, ainda que seja pequena, mas ele comercializa, ele manda, por exemplo, para o Ceasa, ele manda para o mercado, para a feira, também descaracteriza ele como rural. Rural é aquela proteção que é dada pela lei para aquele trabalhador, a trabalhadora, a família que vive explorando aquela atividade rural para ela se sustentar. A legislação diz regime de economia familiar. Ela não pode ter um lucro daquela atividade rural e já descaracteriza. Agora, se ele tem uma atividade urbana, ele é um engenheiro, ele tem o seu dia a dia na cidade e também tem uma atividade rural, isso também descaracteriza. Que tem um capataz lá, administrador tomando conta. Então ele é urbano pela sua atividade, no seu exemplo, né, como engenheiro.
Aí descaracteriza a atividade rural. Agora vamos ao tempo de serviço. Quanto tempo esse trabalhador precisa de colaboração, contribuição ao sistema, ao INSS, para que ele se aposente? Tudo bem, 65 anos ele se aposenta, mas vamos supor que ele nunca colaborou, nunca contribuiu. Pois é, Otávio, dentro do nosso assunto hoje, aposentadoria rural, olha só, na verdade, se enquadrar ele como trabalhador rural, ele não precisa pagar nenhum centavo para a Previdência, mas ele precisa demonstrar atividade rural pelo mínimo de 15 anos. Ou seja, então ele tem que demonstrar com documento, com INCRA, com ITR, com CCIR, bloco de anotação rural, cadastro rural. Ele tem que demonstrar que, no mínimo, ele desenvolve uma atividade rural por 15 anos. Se ele demonstrar atividade rural por 15 anos e se ele tiver idade mínima, ele leva a aposentadoria sem contribuir com a Previdência. Por isso que eu disse no começo da nossa entrevista. Por que o tratamento é assim? Porque a legislação, ela corrigiu um problema histórico. O trabalhador do campo, ele estava à margem da proteção. Antigamente, a proteção era somente para o urbano. Que é um absurdo, né? Exatamente. Até 1988 nós estávamos nessa condição. Exatamente. Então, a legislação hoje, ela corrigiu esse problema e deu um tratamento diferenciado, né? Um problema histórico que nós corrigimos. Agora tem um outro detalhe. Peraí, mas quer dizer que ele não paga nada e leva? O que é curioso registrar? Que ele só aposenta com salário mínimo. Então, ou seja, ele tem que demonstrar aos 15 anos, que também é um outro detalhe, que isso não é fácil. Eu vou dizer por quê, né? Ele tem que demonstrar 15 anos de atividade rural, ele não contribui nada, e o que ele leva? Ele leva um salário mínimo. Agora, já adiantando, Otávio, esses 15 anos é muito difícil a prova, porque o INSS não aceita testemunha. Às vezes ali, a região rural, todo mundo sabe que o cidadão é rural, mas testemunho o INSS não aceita, tem que ter documento. E às vezes as pessoas do campo não têm esse documento. As pessoas do campo não se preocupam com esse tipo de documento. Então, vamos repetir, que documentos são esses, doutor Sérgio? Pois é, às vezes ali a certidão de nascimento do filho que consta a profissão do pai ou da mãe como lavrador. Às vezes a certidão de casamento do casal que consta ali, profissão lavrador. Isso serve? Serve como prova. Né? Às vezes o boletim escolar do filho que consta lá a profissão do pai e da mãe como lavrador. A certidão do cartório eleitoral que consta ali a profissão do pai, da mãe, do eleitor como lavrador. A escritura, uma procuração, um recibo, um contrato que tenha a informação do homem e da mulher como trabalhador do campo. Já é um documento apto a pedir o benefício. Se vai ganhar ou não, o INSS faz essa análise. Se o INSS entende que não está comprovado, aí a pessoa pode procurar um especialista e ir para a justiça e levar testemunha. Ele tem uma matrícula, vamos supor, do filho de 15 anos atrás, que se matriculou como pai lavrador. Isso já serve para que ele requisite uma aposentadoria aos 65 anos? Sim, esse documento ele vai servir para aquele ano. Ok. Isso é um ano. Exatamente, é um ano que ele ganha. Então ele tem que ter um documento por ano de trabalho, no mínimo de 15. 15 documentos desse tipo. Por isso que às vezes quando a pessoa ela tem a propriedade, ele é um proprietário, é fácil, porque como nós no urbano, nós pagamos o IPTU, a gente tem uma prova ano a ano. Então se ele tem um cadastro rural, ele tem que pagar o ITR. Certo. Então o ITR ano a ano já é uma prova. Outra pergunta, esse trabalhador o pessoal que trabalha como retirando leite, ou já trabalha até numa pequena cooperativa de leite, esse pessoal pode ser contemplado? Sim, sem problema. Ele tem que demonstrar que ele exerce uma atividade rural. Se tiver anotado na carteira, se tiver no contrato de trabalho, escrito ali. Laticínio. Tem que tomar cuidado para não ser um empregado de um laticínio. Ok. Né? Esse não. Esse não, porque encaixaria ele como empregado, portanto, urbano. Ok. Mas às vezes se a pequena... Mesmo que o laticínio seja na zona rural. Sim, mas ele desenvolve uma atividade grande, expressiva, okay, né? Então foge um pouco desse conceito. Mas se for uma atividade eminentemente rural, localizada, sem problema nenhum. E é até interessante, Otávio, a gente esclarecer isso também para os nossos ouvintes, que isso é uma discussão muito grande, isso leva ao judiciário. Porque o INSS, o servidor, ele tem uma análise ali subjetiva, ele analisa documento.
E às vezes essa análise não é uma análise que vai atender o interesse do cidadão. Então isso vai para a justiça. E se nós pensarmos, a nossa região ela é o quê? Toda rural. Diferente de São José dos Campos, diferente às vezes aí de uma Campinas, em que nós temos um polo industrial muito grande. Mas a nossa região aqui, a comarca, as cidades vizinhas, são regiões de muitas fazendas, muitos sítios, muitas chácaras, né? Então isso é uma demanda que tem com uma grande intensidade no judiciário. Só mais uma questão, doutor Sérgio. E, bom, está se falando na reforma previdenciária. A aposentadoria rural também pode ser alvo dessas modificações? Sim. Nós temos propostas, né, do governo, elas ainda não foram apresentadas, me parece que serão apresentadas agora em setembro, e também visam mexer com o trabalhador rural. E uma das mudanças é mexer na idade. Ter uma idade única para todos, urbano e rural. Qual seria essa idade? Os técnicos do governo defendem 65 anos. O presidente Michel Temer entende que para a mulher e para professor a idade seria 63. Quem vai dizer isso é o Congresso. O governo apresenta essa proposta ao parlamento e isso vai ser discutido no Congresso e se espera com a sociedade. Exatamente, isso é super importante. Inclusive que seja debatido também as aposentadorias dos políticos, né? Perfeito. Que são absurdas. Tem pergunta chegando para o doutor Sérgio ou Edson? Temos aqui, doutor Sérgio, o Ismael, do bairro Santa Rosa, ele fala que é reciclador e existem vários profissionais como ele que não contribuem mensalmente para o INSS, enfim. Ele diz que se existe alguma cobertura para esse tipo de caso, para no futuro poder aposentar por idade, como é que faz, como é que funciona, se existe essa possibilidade? A princípio não tem, porque o INSS ele é semelhante a um seguro. Benefício previdenciário ele tem que contribuir. Se ele não for a atividade rural que nós acabamos aqui de debater, ele tem que contribuir. E ele consegue contribuir com 11% do salário mínimo. Então ele tem que procurar o INSS, ele tem que fazer um cadastro e fazer o recolhimento de 11% do salário mínimo todo mês. Se ele não fizer esse recolhimento, mesmo tendo a idade, ele não vai se aposentar. Não vai se aposentar, né? É bom que os ouvintes saibam disso. Aqui a Luciene, ela disse que o marido dela está encostado, tem 10 anos e recebe auxílio-doença há 5 anos. Ela gostaria de saber se esse período que ele recebe auxílio-doença pode contar para aposentadoria, porque ele já se desligou da empresa assim que teve o problema de saúde, após 2 anos se desligou da empresa, já tem cerca de 10 anos isso, e o auxílio doença conta como tempo para aposentadoria? Ele não conta, assim como, já pegando o gancho, assim como o seguro-desemprego. As pessoas acham que quando está recebendo seguro-desemprego, está contando tempo para aposentar, não. E não conta. Auxílio-doença também não. Nesse caso aí, se ele está recebendo auxílio-doença, significa que é uma doença grave, né? Então ele tem que tentar converter o auxílio-doença em invalidez. Aí se recebeu invalidez, ele vai receber invalidez aí, em tese, pelo resto da vida. Doutor Sérgio, por exemplo, ele ficou 10 anos afastado, né, recebendo auxílio-doença durante 5 anos, ele voltou a trabalhar agora, por exemplo, e voltou a contribuir. Esses 10 anos estão perdidos, né? Ele começa a partir do momento que ele parou de contribuir há 10 anos atrás e continua a partir de agora, isso? Sim, exatamente. Ele começa daqui para frente a recontar o seu tempo. Certo. Ok? Obrigado. Doutor Sérgio, as pessoas, devem ter mais várias dúvidas para tirar com o doutor Sérgio. O contato com o doutor Sérgio é feito através do conexãoitajubá.com.br, onde ele tem uma coluna. Lá na coluna você encaminha a questão, o doutor Sérgio responde com o maior prazer e dá os encaminhamentos que forem possíveis pela internet. Doutor Sérgio, muito obrigado por ter vindo no nosso programa mais uma vez. Obrigado, Otávio. Um grande abraço a todos e até a próxima. Conversamos aqui com um dos maiores especialistas em direito previdenciário do país, advogado, professor da FEP, escritor, colunista do Conexão Itajubá, doutor Sérgio Henrique Salvador.